Então, Shalom Abrahá. A Gemara nos conta que não houveram dias bons para Israel, para o povo de Israel, tão bons quanto Yom Kippurim e Tu B'Av. E qual é o motivo que a Gemara dá? É que tanto no Yom Kippur quanto no Tu B'Av, as meninas que não tinham se casado ainda, que já tinham passado a primeira chance eles se casavam com 18 anos. Aí todas as meninas se casaram e ela sobrou. Então essas meninas que a primeira chance delas já tinha passado e que ela, já ninguém mais procurava ela. Está escrito que o menino, o homem tem que procurar a mulher. É uma mitzvah, é um mandamento divino de se casar. E o homem, ele tem que procurar a mulher, se apresentar e se fazer para ela a proposta. Então, essas meninas que já tinham passado essa época, que a maioria dos meninos já tinham se casado e o tempo estava passando, que ela já era considerada encalhada, nossos sábios, eles fizeram uma coisa totalmente não convencional, totalmente, é uma bomba atômica verdadeira, uma coisa totalmente fora dos padrões normais. Eles pediram para essas meninas de Jerusalém, para essas meninas de Israel inteiro, tanto no Yom Kippur quanto no dia de Tu B'Av, você imagina assim, Yom Kippur, um dia que você está jejuando, está rezando, mesmo assim, eles pediram para elas pegarem vestidos emprestados uma das outras, para ninguém saber quem é rica, quem é pobre, e vestidos brancos, que antigamente um vestido colorido era uma coisa muito, muito cara, porque a tinta era natural e era uma coisa cara. Então, vestidos brancos são vestidos normais, e na hora que elas pegavam os vestidos emprestados, então ninguém sabia quem era mais rica, quem era mais pobre. Os nossos sábios pediram para elas fazerem danças nos vinhedos, e os meninos, eles vinham ver essas danças, quer dizer, já estava tudo estruturado dessa maneira. Elas tinham que fazer as danças, os meninos foram convidados para ver, e lá elas se apresentavam, e elas se dividiam em 4 categorias. Tinha uma que ela era bonita, mas ela era pobre, a família não prestava, ela era burra. A outra era inteligente, mas era feia, a família não prestava, era pobre. A outra era rica, mas era feia e burra, a família não prestava. A outra tinha uma família muito boa, mas era feia, burra e pobre. Então eles se dividiam em 4 categorias. Essa que era, vamos dizer, essa que era bonita, mas para a beleza ela não tinha mais nada para oferecer. Na hora que ela se apresentava, ela falava: olha, vale a pena para você se casar comigo, porque você vai ter filhos lindos e todo mundo vai querer se casar com seus filhos. Então vale a pena, não olha para a inteligência, não olha para a família, não olha para o dinheiro, olha que facilidade você vai ter em casar os seus filhos. Aí a outra, que ela tinha dinheiro, mas era burra, feia, então ela falava: olha que bom, você vai se casar comigo, você vai poder fazer um bom negócio. E cada uma, ela contava sobre a vantagem do que ela tinha para oferecer. Quer dizer, ela não falava: olha, me desculpa, que eu não sou isso, não sou aquilo. Não, ela contava o que ela tem de bom. Ela não falava sobre o que ela não tem de bom. Então, dizem nossos Chachamim que aqui era dada uma segunda chance. Essas meninas que na primeira chance elas perderam o tempo,
por qualquer motivo, ou porque escolheram muito e não encontraram o príncipe encantado e depois todos os homens já estavam casados, ou por outros motivos, mas elas já passaram da idade dos casamentos, e se os nossos sábios não fizessem essa bomba atômica, essa estrutura não convencional no judaísmo, elas ficariam de cabelos brancos e não estariam casadas ainda. E isso que eles pediram para elas no próprio dia do Yom Kippur e no dia do Tu B'Av, para elas dançarem nos vinhedos, e convidaram os homens para ver a dança. Era só para gente que não era casada, tipo solteiros e solteiras, e convidaram os homens para ver as danças delas, para elas despertarem o interesse neles, e depois elas se apresentarem. E isso é uma bomba atômica verdadeira, é uma arma não convencional, porque naquela época o homem ele tomava iniciativa, a mulher se fazia de difícil, aí o homem ele fazia todo o esforço para se casar com ela, e ela se fazia toda de difícil. Quanto mais difícil ela era, mais nobre ela era. E agora aqui o caso era o contrário, eles eram os tímidos, por isso eles não casaram, e os nossos sábios sabiam disso, que eles não se casaram porque eles não tiveram a iniciativa que os outros homens tiveram. Então nossos sábios pediram para essas mulheres: agora chegou a hora de fazer o contrário, vocês vão fazer uma dança no vinhedo, no meio de Yom Kippur, ou no meio do Tu B'Av, e os homens vão ser convidados para essa dança, e depois vocês vão se apresentar, porque eles não têm iniciativa. Se eles tivessem iniciativa, eles já estariam casados, você perderia o marido. Então na prática, por que Yom Kippur? E por que Tu B'Av? No Yom Kippur foi dada para o nosso povo uma segunda chance. Então está escrito que Moshe Rabbeinu, ele desceu do Monte Sinai depois de 40 dias e 40 noites, ele desceu de lá com as tábuas da lei, e ele vê que o povo está fazendo idolatria. Ele ficou... ele perdeu as forças, as tábuas da lei se quebraram, e começou uma guerra entre a tribo de Levi e os idólatras. Moshe, depois disso, subiu no Rosh Chodesh Elul. Ele sobe para o Monte Sinai de volta, e ele fica lá novamente 40 dias e 40 noites, e ele consegue convencer Hashem a desculpar o povo de Israel, a dar para o nosso povo uma segunda chance. E nenhum dia melhor do que esse, do que Yom Kippur, que a gente recebeu, que a gente foi desculpado, e a gente recebeu mais uma chance. Nenhum dia melhor do que esse para que essas meninas façam essa dança no vinhedo. Elas tenham uma segunda chance, depois que os pais não conseguiram casar elas da primeira vez, por qualquer motivo que a gente desconhece. E os meninos também têm uma segunda chance, porque eles não tomaram a iniciativa quando eram mais jovens, então agora elas vêm se apresentar para eles. É claro que as pessoas naquela época, elas eram muito mais ingênuas, muito mais puras, e quando nossos sábios falavam em fazer uma dança nos vinhedos e depois se apresentar para os meninos, isso não terminava em coisa ruim. Isso, elas mantinham um padrão de pudor, tanto as mulheres quanto os homens. Quando foi destruído o primeiro Beit HaMikdash, nossos sábios já não fizeram mais essas reuniões, essas danças nos vinhedos, porque aí já a mentalidade do povo já mudou. Na época do segundo Beit HaMikdash não tinha mais isso. Isso se fala da época do Mishkan Shiloh, na época do primeiro Beit HaMikdash. Mas vamos voltar para aquela época em que isso acontecia. Então o que a gente vê aqui é o seguinte, que essa segunda chance, ela não é simplesmente igualzinha à primeira. Na segunda chance a gente tem que consertar o que a gente perdeu na primeira. Então essa menina, ela devia ser muito difícil,
por isso nenhum menino conseguiu, ela era uma diva inacessível, então nenhum menino conseguiu chegar a ela. Agora ela vai dançar na frente dos meninos, ela vai se apresentar para os meninos. Esses meninos, eles eram muito tímidos na época que eles tinham que se casar, e eles continuam tímidos. Então agora que a menina se apresenta para eles, eles vão ter que perder essa timidez e se interagir com elas. E vão ter que pedir elas em casamento depois que ela se ofereceu de uma maneira tão oferecida. Ele não tem escolha a não ser pedir ela em casamento, isso é o certo. Então daqui a gente aprende uma coisa interessante. Eu uma vez conversei com um Dayan de Belz em Ashdod, lá em Israel, Kriat Belz de Ashdod. Conversamos sobre primeiro casamento e segundo casamento. E ele me falou assim, ele nunca suspeita. Eu perguntei para ele como eu posso confiar, eu posso apresentar para uma menina um homem que já foi casado, ou posso apresentar para um menino uma menina que já foi casada, vai saber o que aconteceu no primeiro casamento. Aí ele me falou, não se preocupe em relação a isso, pode apresentar sim e deve, porque é mais provável que eles não vão se divorciar no segundo casamento do que no primeiro, porque no segundo casamento você toma muito mais cuidado. Então, quer dizer, nessa segunda chance a pessoa muda, a pessoa já corrige o que ela fez de errado na primeira chance. Diz o Rambam que o homem tem que respeitar a mulher, dar uma honra à esposa mais do que ele dá para si próprio. Então, se para si próprio ele vai comprar uma roupa bonita para não passar vergonha em público, quanto mais para a esposa. Se para si próprio ele não vai com um sapato remendado, ele vai comprar um sapato novo, quanto mais para a esposa. E diz o Rambam, o homem deve amar a esposa como ele ama a si próprio. Então, para entender como funciona isso, tinha uma história muito legal. Uma história que aconteceu na época antiga. Dois judeus de Jerusalém. Aconteceu essa história entre eles. Todo mundo lá era judeu religioso, e um desses judeus, ele um shlomazel, ele não teve sorte nos negócios, perdeu todo o dinheiro que ele tinha ganho do dote da esposa, perdeu o dinheiro que os pais tinham dado para ele. Cada negócio que ele fez foi pior do que o outro, a ponto que ele estava totalmente falido. Ele contou para a esposa em off que ele está totalmente falido. Então ele vai para a cidade grande, ele vai lá para Istambul, na época de ser chamada de Constantinopla, e lá na cidade grande, na capital de todo o Império Otomano, ao qual Jerusalém fazia parte, a terra de Israel fazia parte, lá na capital ele vai fazer um bom dinheiro para voltar para Jerusalém e pagar todas as dívidas. A mulher concordou, ele viajou, e lá na capital do Império Otomano ele realmente conseguiu fazer muito dinheiro. Lá os negócios dele deram certo, está escrito que a pessoa muda de lugar, muda de destino, e o destino dele ficou melhor. E ele precisava mandar um dinheiro para a esposa. Então, depois de 3 anos trabalhando, ele conseguiu juntar dinheiro para pagar todas as dívidas. E aparece outra pessoa de Jerusalém, aparece lá, e ele fala para essa pessoa, eles se conheciam desde pequenos. Ele fala para ele, olha, eu gostaria que você levasse esse dinheiro para minha esposa. Só que uma parte desse dinheiro é para você, porque você vai arriscar sua vida, você está levando muito dinheiro, você vai proteger esse dinheiro, então uma parte disso é para você. Aí ele perguntou, quanto eu pego para mim, quanto eu dou para ela? Aí o It falou, você pega para você quanto você quiser, quanto você quiser, e você dá para ela
Desculpa, volta atrás aqui. Ele pergunta quanto eu dou para ela. Aí ele fala, você dá para ela quanto você quiser. Isso que é o certo. Eu que me atrapalhei, desculpa, ninguém é perfeito. Quanto mais, se até ninguém é perfeito, quanto mais eu, né? Mas ele falou, você dá para ela quanto você quiser. Então presta bem atenção nessa frase. Você dá para ela quanto você quiser. Então ele imaginou quanto ele quer. Claro, coitada, está lá sofrendo, o marido trabalhou duro, vou dar para ela 90%. Aí no meio do caminho tem uma tempestade e ele consegue passar a tempestade, guardar esse dinheiro. Ele jogou fora muitas coisas dele para tirar o peso do navio. E ele consegue passar a tempestade. E ele fala, agora depois que eu guardei esse dinheiro durante a tempestade, eu vou pegar 25%, não vou pegar só 10%. Aí depois passa mais uma situação dessas. Ele, depois que desceu em Yafo, eles pegam uma caravana para Jerusalém, e a caravana é assaltada, ele consegue esconder o dinheiro. Aí ele fala, sabe que depois dessa tinha tempestade no navio e caravana assaltada, e eu consegui guardar esse dinheiro com a minha própria vida, assim, com o meu esforço. Então eu vou pegar para mim 90%. E aí ele chega em Jerusalém e ele vai lá para a mulher, ele fala, olha, seu marido te mandou esse dinheiro. Ela fala, não pode ser que o meu marido me mandou só isso. Então ele fala, então vamos para o rabino. Foram lá para o rabino para fazer um julgamento. Aí o rabino pergunta para ele, quanto dinheiro o marido dela te deu? Ele falou, ele me deu 100 mil, mas ele falou para mim dar para ela quanto eu quero. Então dei para ela 10 mil. Então o rabino falou, não, você tem que dar para ela 90 mil. Ele pergunta por quê. Ele falou, porque o que o marido dela falou é para você dar para ela quanto você quer. Você quer 90 mil, então você tem que dar para ela quanto você quer. Você quer 90 mil, então você dá os 90 mil para ela. Isso é o que ele falou para você dar. Você tem que dar para ela quanto você quer. Então, da mesma maneira, a gente entende esse Rambam. O Rambam fala que o marido tem que dar uma honra para a esposa, respeitar ela como a si próprio. Quer dizer, a gente deduz daqui exatamente isso. O que ele quer para si próprio, isso é o que ele tem que dar para ela. O que sobrar é dele. Então esse é preto no branco, 100% isso. Ele tem que dar a honra para a esposa quanto que ele quer para si próprio. Quer dizer, tem que dar uma roupa bonita como ele iria querer para si próprio. O que sobrar de dinheiro, ele compra para ele uma roupa feia. Ele tem que dar para ela uma comida como ele iria querer para si próprio. O que sobrar do dinheiro, ele compra para ele um lanchinho para ele levar para o trabalho. Ele tem que dar para ela o que ele iria querer para si próprio. E com o dinheiro que sobra, ele compra para ele o que ele não vai querer para si próprio. Essa é a halakha. Uma coisa interessante que esse respeito, a gente tem que entender ele profundamente. A intimidade, quando o marido se casa com a esposa, essa intimidade, a gente pergunta o que ela tem de positivo, o que ela tem de negativo, e a gente tem que saber lidar com isso. Porque toda coisa boa tem um lado bom, tem um lado ruim. Quando você come um docinho, o docinho ele tem um lado bom, que ele é docinho, e tem um lado ruim, que você engorda muito, não sei, fica com açúcar no sangue, todo o lado ruim dos docinhos. Quando inventarem um docinho que quanto mais você come, mais você emagrece e menos açúcar você vai ter no sangue, e menos colesterol, quando inventarem esse docinho já vai ter a Geulah. Esse é o docinho da Geulah. Mas por enquanto os docinhos eles são gostosos, mas eles trazem consequências não boas.
Então tudo na vida é assim, enquanto o Mashiach não chega, toda coisa boa tem um lado ruim. Então a nossa intimidade dentro da família também tem um lado ruim. E qual é o lado ruim? É não dar espaço para o outro. E isso a gente vai ver aqui. O espaço que você gostaria de ter, esse espaço você tem que dar para a sua esposa, esse espaço você tem que dar para os seus filhos. Então você não gostaria que ninguém determinasse para você o que fazer? Então isso você tem que dar para ela, não determinar para ela o que fazer. Cada pessoa tem uma natureza diferente, cada criança tem uma natureza diferente. Então respeitar é isso. É assim, você não gostaria que ela te entrasse na vida, não entra na vida dela, deixa ela ser o que ela é. Ela não é obrigada a ser você, você não é obrigado a ser ela. Tem que ter um espaço entre os dois. E esse espaço é o que a gente vai chamar de respeito. Quer dizer, o que você queria para você, isso você dá para ela. O que sobrou você pega para você. Então você quer esse respeito, você quer que ela não te entre na vida, você quer que ela não te transforme nela, você quer que ela não te obrigue a ser o que ela é. Então esse respeito você tem que dar para ela. Isso é uma coisa que a gente vai aprender aqui quando a gente fala sobre o Tu B'Av, que as meninas de Israel, elas fizeram uma dança nos vinhedos. A gente tem que saber em primeiro lugar que isso não era o que elas queriam fazer, mas elas tiveram que fazer isso porque já não tinha mais opção. Tem um mandamento divino de se casar. Se casar é bom, é melhor estar casado do que estar solteiro. E quem não pensa assim é porque não sabe, porque ou não sabe como não tem uma carteira de motorista de casamento, quer dizer, não aprendeu como dirigir dentro do casamento. Então está sofrendo, está batendo nos postes do casamento, ou porque não tem criatividade para saber o que é um casamento. Mas é melhor estar casado do que não estar casado. E as meninas sabiam disso. Elas sabiam que para conquistar o marido, sendo que elas já estavam na segunda chance, elas tinham que apelar, elas tinham que se comportar de uma maneira não convencional, com ashgachá, com supervisão rabínica dos Tanaim, dos Amoraim, dos maiores sábios. Não eram nem Tanaim nem Amoraim, desculpa, que eram antes ainda. Na época do segundo Beit HaMikdash já não tinha mais isso. Quer dizer, com supervisão rabínica daqueles sábios, que eles estavam num nível que ninguém teve, que ninguém na nossa época está num nível desses. Então aquelas meninas, elas, contra a vontade delas, elas foram dançar na frente dos meninos, contra a vontade delas, elas se apresentaram com todo o entusiasmo, com toda a alegria, com todo amor e carinho, e elas abriram mão do que elas são para o ideal, para conseguirem construir a família. Agora, uma coisa a gente tem que prestar atenção, elas não chegaram para os meninos e falaram para eles: olha, era você que é um homem, era você que devia estar se apresentando para mim e não eu me apresentando para você. Era você que devia estar me convencendo de me casar com você e não eu te convencer de se casar comigo. E elas não fizeram isso. Ou seja, quando a gente tem que construir uma família, a gente não pode chegar pro outro e falar: você tem que ser como eu. Ao contrário, está te faltando o que eu tenho, então eu vou te completar. Você é tímido, eu sei falar muito bem, então você não se preocupa. Na hora que precisar falar, eu falo. Ou seja, assim, na prática, duas pessoas são diferentes. Um não precisa ser como o outro, mas um completa o outro. Cada um tem o que o outro não tem. E a gente tem que se completar pelo bem da família. Porque se um quer que o outro seja como ele é,
aí vai começar, Deus me livre, o curto-circuito dentro da família. E aí a gente vai chamar isso de falta de respeito. Quer dizer, respeito é dar o espaço para o outro, deixar o outro respirar, não sufocar o nosso cônjuge. Então isso é importante. Então a gente aprende aqui que não tiveram dias bons para o nosso povo, como Tu B'Av e Yom Kippur, que os nossos sábios abriram mão de um dia desses, que é o Yom Kippur, um dia tão sagrado, um dia de tshuva, um dia de arrependimento, um dia de reza, e eles pediram para as meninas no Yom Kippur dançarem e se apresentarem para os meninos. Ou seja, fizeram shidduchim no meio, fizeram as apresentações no meio do Yom Kippur, e ainda com a iniciativa delas, que era um absurdo, uma falta de pudor aparentemente, e eles fizeram isso porque tinha que montar uma família. Quer dizer, para montar uma família a gente tem que abrir mão. Nossos sábios abriram mão do que eles achavam que era certo. Quer dizer, não estamos falando que teve alguma transgressão de Alahá, Deus me livre, mas do que eles achavam que era melhor, eles abriram mão disso. Era melhor em Yom Kippur ficar o dia inteiro na sinagoga e rezar e se arrepender do que a gente fez de errado. No lugar disso, foram dançar no vinhedo e se apresentar para os meninos. Eles abriram mão da grandeza de Yom Kippur para montar uma família. Então olha a importância da família, para dar uma segunda chance para essas meninas. E essa segunda chance, ela teria que acontecer no Yom Kippur, que é o dia que todo mundo vem, é o dia que todo mundo pode se encontrar, é o dia que todas as pessoas estão lá, que eles não vêm especialmente, eles vêm para o Yom Kippur e aproveitam para fazer um shidduch. Então daqui a gente aprende que a gente tem que abrir mão do que a gente quer em honra à família. Quer dizer, o marido, ele tem que honrar a mulher e dar uma honra. Quer dizer, o que ele queria ele ter, isso é o que ele tem que dar para ela. Outro detalhe muito importante que a gente diz aqui sobre esse dia de Tu B'Av, que não tinham dias bons para o nosso povo como Tu B'Av e Yom Kippurim. Quando a gente fala sobre um shidduch, um shidduch quer dizer assim, um encontro entre um menino e uma menina, a gente não tem que pensar nisso. Olha, se ela não casou até agora, vai saber qual o motivo, e se ele não casou até agora, também vai saber qual o motivo. Não tem motivo nenhum. O motivo é que não deu certo, o motivo é que eles escolheram demais, o motivo é que pode ser qualquer coisa, mas tem que se esforçar, tem que ter uma segunda chance. Esse dia ele vem logo depois do Tisha B'Av. O Tisha B'Av, ele é o contrário. No Tisha B'Av, o Tisha B'Av é o dia do ódio gratuito, é o dia que, por causa do ódio gratuito, o nosso Beit HaMikdash foi destruído. Por causa do ódio gratuito, por causa da intolerância, uma pessoa não suportava a outra, por causa disso Jerusalém foi destruída, por causa disso tivemos o exílio. Agora no Tu B'Av a gente vai consertar o Tisha B'Av. Aqui não só que a gente não vai ter esse ódio gratuito, ao contrário, as meninas, cada uma vai emprestar o vestido dela para outra. Então a rica vai emprestar para a pobre vai emprestar para a rica, todo mundo se ajudando. Nesse dia de Tu B'Av, cada um vai abrir mão do que ele queria que fosse, para entender que o próximo ele tem os limites dele. Então elas gostariam que os meninos se apresentassem, que os meninos pedissem ela em casamento, que os meninos falassem sobre eles. E agora elas sabem que eles têm essa dificuldade, então elas vão se apresentar, elas vão dançar na frente deles. E essa tolerância em relação a alguém que não está naquele nível delas, essa tolerância em relação a alguém que não é como elas, e sem cobrar deles que eles sejam como elas,
mas ao contrário, levando em conta o limite deles, então doando o que a gente pode doar para compensar o que falta para o outro. Então todos os acontecimentos de Tu B'Av, eles são o concerto do Tisha B'Av. Eles são acontecimentos de amor gratuito, acontecimento de amizade gratuita, de ajuda mútua. Os sábios de Israel poderiam falar: olha, a gente está ocupado aqui com a Torá, se alguém tiver alguma pergunta pode vir. No lugar disso, eles saíram para o povo, eles reuniram o povo, eles procuraram o quê? Eles procuraram quem estava sofrendo, procuraram as meninas que já estão ficando velhas e não casaram, procuraram os meninos que já estão ficando velhos e não se casaram, e abriram mão de muitos assuntos importantes para eles, para, de uma maneira não convencional, ajudar esses solteiros e solteiras a se casarem. Então todo esse amor gratuito, ele vem consertar o Tisha B'Av, que era o ódio que foi causado pelo ódio gratuito. Então o que a gente aprende aqui do Tu B'Av, que ele é uma segunda chance. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído, o segundo Beit HaMikdash foi destruído, e no Tisha B'Av o Beit HaMikdash foi destruído, e agora o Tu B'Av, ele já abre o portão para a próxima chance. Ele já te diz: olha, você está vendo lá para trás que ficou o ódio gratuito lá, e agora com amor gratuito a gente vai reconstruir tudo que a gente perdeu, e vai ficar muito melhor do que era antes. Como dizem nossos sábios, que o terceiro Beit HaMikdash, sendo que ele desce construído dos céus, ele não é destruído. Não tem como destruir ele. Quer dizer, ele já desce na época do Mashiach, uma época que a gente já parte da época do Mashiach para a vida eterna. Esse mundo vai ficar mais alto paraíso do que o próprio alto paraíso, e todas as coisas boas vão acontecer, vão continuar. E Mirza Hashem, que aproveitando o assunto do dia, que todo mundo que não se casou, que se case, que todo mundo que tem brigas em casa, que para de brigar mesmo. Se lembra que Deus existe, abre mão, deixa o outro respirar, deixa o outro ser o que ele é, o que ele nasceu para ser. Não fica tentando modelar o cônjuge para ele ser exatamente como você, que cada criança nasce diferente. Então o pai é diferente, a mãe é diferente, cada criança tem uma natureza diferente. Então evita as brigas. A gente não tem que centralizar tudo dentro da família à nossa volta. Cada um tem a independência dele, e a família é como hoje no Brasil muito comum aí, Palmeiras. Então lá tem um goleiro, um atacante. Eu não entendo muito, mas meu pai me levou uma vez para um jogo do Palmeiras, mas não fora isso, eu não tenho nenhuma cultura, sem nenhuma. Então tem lá o goleiro, o atacante, o centroavante, cada um tem a sua função. Se o goleiro sai correndo atrás da bola e o atacante senta no gol, aí esse time perde. Então cada um dentro da família tem a sua função, e cada um tem que ser diferente do outro. Então o nosso objetivo, o nosso foco é que não haja brigas. A gente tem que tirar a briga da nossa frente, tem que ficar longe da briga. Como Deus me livre, a gente não pode viver entre uma briga e outra, porque isso não é chamado de viver. Quando você tem uma briga, depois tem uma trégua, depois tem outra briga, isso não é chamado de viver. Isso é Deus me livre. Ao contrário da vida. Então a gente não pode viver entre uma briga e outra. A gente tem que simplesmente não brigar, esquecer que isso existe, e saber que Deus está fiscalizando o mundo, saber que Deus está vendo,
se você estivesse no palácio da rainha da Inglaterra com a sua esposa, vocês iam tomar cuidado o que um fala para o outro, ia sempre dar um sorrisinho, ia falar muito bonitinho. Então Deus, que é mais do que a rainha da Inglaterra, está aqui junto com vocês dentro da sua casa. Então quanto mais que você deve respeitar a sua esposa, quanto mais você deve respeitar o seu marido, quanto mais que tem que ter esse respeito. E o respeito é esse espaço que cada um dá para o outro, deixar o outro ser o que ele é de verdade, porque se ele tenta ser você, ele vai ser uma cópia inadequada, uma cópia já não é original. Então se você quer que a sua esposa seja você, já não é mais original, já é uma cópia, já não é. Se a esposa quer que o marido seja ela, já não é mais original, já é uma cópia, já não vale mais o que o original vale. Mas cada um, sendo o que ele próprio é, ele é original, ele tem um valor maior. Então não queira que o seu marido vire você, não queira que a sua mulher vire você. Cada um tem que ser o que ele é e cada um se completa. Um goleiro tem que estar no gol, o atacante tem que estar no ataque, e se cada um muda de função para tentar ser como o outro, os dois se encontram no meio do campo, não vai dar em nada. Então a mulher tem que continuar sendo mulher, tem que ser o que ela é, a mulher que ela nasceu para ser e não a outra. E o marido tem que ser o marido que ele nasceu para ser também. E dentro disso, a gente tem que se lembrar que um dos 13 princípios da fé judaica é que Deus existe e interage, dirige o mundo. Então, Deus está dirigindo o nosso casamento também. De vez em quando tem que não fazer mais nada e deixar Ele fazer sozinho. De vez em quando, cada coisa que a gente faz fica pior. Então você tem que falar, olha, Hashem, agora é a sua vez. Agora eu não quero estragar. Se eu faço qualquer coisa que eu faço, só estraga. Então agora vamos deixar você trabalhar também. Então eu desejo a todos muito que a vida seja uma festa. Que a vida seja de festa em festa e não de briga em briga, mas de festa em festa. Então muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Tudo de bom. Não se esqueçam de se inscrever nos todos os nossos canais aí, que eu também não sou eu que faço os canais do podcast, que o nosso aluno Shlomo Zalman, ele faz com toda dedicação e carinho em todos os podcasts. No nosso site, que a nossa diretora Bate Odessa, ela também faz com toda dedicação, amor e carinho. No nosso canal do YouTube, se inscreve, coloca o sininho, esse sininho é coxa, não precisa se preocupar. E qualquer pergunta que tiver, no nosso site, que aparece aí no vídeo, tem uma seção de perguntas ao Rabino. Você entra no índice, tem Rabino Gloiber, pergunta ao Rabino, manda sua pergunta e a gente faz uma aula sobre esse assunto. Kol tov v'atzlacha rabah.